só fica ali para ver se tá. Pessoal, boa noite. Bom, vamos para mais uma noite, né, de palestras. Não vou encurtar um pouquinho os recados, porque a maioria já sabe, mas aproveitando como a gente está fazendo transmissão, vou dar alguns recados novos, tá? Então, um deles é o seguinte, nós vamos fazer uma noite de pizza, uma tarde de pizza aqui no nosso centro, tá? E ela vai ser dia 7/6. O que nós vamos fazer? Então, a nossa equipe vai preparar a pizza e as pessoas vão comprar antecipadamente e depois vão retirar das 13 às 16 horas, tá? Então, se vocês puderem ajudar a divulgar, a gente agradece. Então, o valor da pizza é R$25, temos 3 sabores, mussarela, a paulista, que é presunto mussarela, e a calabresa, tá bom? Então, é uma forma que nós encontramos de ajudar a gente na forma financeira aqui. Bom, também reforçando aqui para o pessoal que está online, sobre a ajuda do Pão Fraterno, né, que nós ajudamos o Grupo Pão Fraterno. Então, quem tiver potes de sorvetes lá em casa vazio, traz para cá para o centro, depois a gente distribui para o pessoal do Pão Fraterno. A gente também aceita alimentos não perecíveis, se tiver roupa também usada, brinquedos, pode trazer para cá que a gente também distribui depois, tá bom? Bom, depois da palestra nós vamos ter o nosso passe, tá? Então o pessoal vai chamar passe e depois quem for ficar para o treinamento do TDM é só voltar aqui, tá bom? Tudo bem, gente? E eu fiquei aqui, eu acho que umas 3 ou 4 semanas perguntando quem fazia aniversário a semana, né? E essa semana que passou foi aniversário da Carlinha, que é a nossa trabalhadora aqui. Então, parabéns, Carlinha. Né? Que Deus te abençoe bastante. Exatamente, demorou, mas chegou. Então tá bom. Então eu vou deixar vocês com o Paulo, tá bom? Paulo, fica à vontade. Gente, desculpa. Vamos fazer a nossa oração inicial. Eu estou um pouco acelerado, tá? Vamos acelerar então. Então eu peguei aqui até sem querer, ó. Peguei um livro aqui do Chico, pelo Espírito André Luiz, Meditações Diárias. Vou abrir aqui aleatório. 10 maneiras de amar a nós mesmos. Disciplinar os próprios impulsos. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Evitar as conversas inúteis. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vou convidar a todos a fechar os olhos diante dessas palavras, que nós possamos ter uma noite abençoada, que a gente possa aproveitar a palestra de hoje, que ela possa entrar nos nossos corações e fazer com que a gente tenha uma semana melhor, uma semana mais produtiva. Que assim seja. Agora sim, agora o Paulo, por favor. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos, muito bem-vindos.
Eu trago um tema um pouquinho mais delicado, para que a gente possa refletir um pouco mais em como vai ser ou como pode ser a nossa chegada do outro lado. É a única coisa inexorável que temos, é a chegada do outro lado. Então, para conseguir chegar e montar esse tema e estruturar essa palestra, eu passei por alguns livros. Dentre eles, um livro que chama Umbral, Projeção Astral, e Relatos de Resgates, feito pelo espírito de Guy Barchutel. Guy Barchutel foi erradicado em Matão e um dos grandes propagadores da cultura espírita pela região. Tem diversos centros com o nome dele e hoje é um dos grandes trabalhadores, referências em resgate do outro lado. E ele cita nesse livro algumas camadas do umbral. E ele dá alguns relatos de alguns espíritos dessas camadas, tentando trazer para nós algum tipo de exemplo de qual pode ser o resultado das nossas escolhas. Então, a primeira dica que eu trago a todos vocês, e às vezes o óbvio precisa ser dito, é: sejamos bons, para que possamos chegar o mais próximo das cidades espirituais, que ainda estão no umbral, mas já são camadas muito além das que ele cita aqui. A primeira camada é o umbral nebuloso. É o que ele considera a camada mais leve. Para quem já viu o filme Nosso Lar, já leu o livro, logo a primeira camada é onde ficam os espíritos mais presos aos vícios. Os vícios comuns que a gente tem: bebida, cigarro, a parte sexual, viciados em riqueza, em poder, são espíritos que ficam presos nessa camada. São espíritos que, por vários motivos, esqueceram de outras coisas, esqueceram de fazer o bem e se prenderam aos seus vícios. Ele cita como exemplo um espírito que estava muito enraizado no seu poder econômico. Ele abriu mão de ter filhos, de ter uma família, para que ele pudesse manter o seu patrimônio sem ter que dividir com os parasitas, que ele chamava de filhos, ou com uma cônjuge. Ele estava acostumado a entrar nos lugares e ser aplaudido e ser enaltecido, mas descobriu a duras penas que ele nunca foi benquisto em nenhum lugar e que os seus funcionários depredaram o seu patrimônio assim que souberam de sua morte e foram embora levando tudo que puderam carregar de sua casa. Então ele construiu nessa camada do umbral uma mansão feita de lama e de pedra. E ele construiu soldados feitos de galho e lama, que guardavam a sua fortaleza. Naquele momento ele estava tão preso aos seus bens materiais que a sua própria pele eram cédulas. E Caibar relata que ele nunca havia visto uma pessoa daquela maneira, pois ela estava completamente presa aos seus bens. Em um determinado momento da entrevista, cai uma caixa plasmada pela força do pensamento desse espírito. E ele fala: se afaste, esse é o meu principal tesouro, meu maior tesouro. E era um cofre, e dentro desse cofre tinha um relógio. E esse relógio foi aonde ele começou a construir o seu patrimônio. Foi o primeiro presente que o seu pai deu, e ele, a partir daí, construiu o império, multiplicou a fortuna e se ateve apenas a isso. A lição que podemos tirar disso é de que o óbvio, novamente, precisa ser dito: nada se leva.
E nesse caso, o orgulho de ter as posses fez com que esse irmão se perdesse no meio do caminho e tivesse inclusive a sua própria pele materializada pela força do seu próprio pensamento em cédulas de dinheiro. Nessa mesma camada, Caibar entrevista uma mulher que em vida foi garota de programa e que ela não conseguia sentir as suas partes limpas, sempre coçando, e para ela aquilo era uma ironia, pois ela dependia daquilo para manter a sua vida, manter o seu sustento. E ela não conseguia entender o porquê coçava tanto, porquê ardia tanto, porquê doía as suas partes. E a sua história não foi uma história diferente de muitas das outras que estavam ali naquele momento. Era uma história de uma escolha, de seguir a vida ganhando um dinheiro fácil, onde ela não teve recusão de oportunidades. Ela poderia ter seguido um caminho diferente, mas optou por seguir o caminho da prostituição. E estava ali colhendo todos os malefícios de ter escolhido uma vida desregrada. Num dos livros de André Luiz, onde ele vai por camadas do umbral, e muito provavelmente pela camada nebulosa, ele encontra uma cidade com uma cerca alta, onde diversos espíritos identificados, muitos pelo sexo de homem, separados pelos espíritos com o sexo feminino, com a energia feminina, porque o espírito em si não tem sexo. Ele se depara com uma cidade de espíritos com distúrbios sexuais. E o mentor que o acompanhava naquele momento o orienta muito claramente para que ele não se deixe abaixar a vibração. Porque André Luiz, em seu plano ainda vivo, foi uma pessoa que cedeu aos vícios. Tanto que ele passa ainda 8 anos se depurando dos seus vícios e é tratado como suicida. Então ele, nessa viagem para essa cidade espiritual, ele consegue ver espíritos literalmente presos, contidos por uma grade. Espíritos que estavam completamente disfuncionais com as suas funções sexuais. Homens que levavam seus membros arrastando pelo chão. Mulheres que exalavam sexualidade. E quando André Luiz sai da ala dos homens e vai até a ala das mulheres, é que elas identificam que ele não era um trabalhador da região. E se André Luiz não estivesse acompanhado de mentores, ele teria se deturpado e se perdido, pela força que essa energia traz nesses determinados lugares. E é aí que vem muitas das nossas confusões, onde ouvimos falar de pombas giras, seguindo a linha da Umbanda, de que são mulheres totalmente sexualizadas. E podemos ver que neste relato específico não há nenhuma pomba gira atuando de maneira vulgar numa região dessa. Muito pelo contrário, elas estão mais para frente em outras camadas, atuando em resgate de suicidas e irmãos perdidos em camadas muito mais densas do umbral. E não perdendo seu tempo agindo com futilidade. A próxima camada relatada por Caibar Schutel é a camada pedregosa, onde literalmente o terreno é composto por terra, por pedra e completamente irregular. Nessa camada ele cita que existem espíritos com distúrbios psíquicos muito fortes, maldosos, manipuladores e suicidas em grave estado de arrependimento.
Há algumas literaturas que dizem que o Vale dos Suicidas já não existe mais e foi substituído por hospitais específicos para cuidado com pessoas que retiram a própria vida. Mas existem sim suicidas que acabam parando e se concentrando por energia num determinado lugar dentro do umbral. E nessa camada pedregosa, onde os suicidas já passam a evoluir, ou seja, eles entendem o que fizeram e estão em arrependimento, mas ainda muito presos ao ato cometido. Existe uma coisa que todos nós possuímos que chama fluido vital. Quando tiramos a nossa própria vida, antes do tempo que nós acordamos o nosso plano encarnatório, esse fluido vital ainda habita o nosso espírito. E ele ainda fica conosco, se exaurindo pelo contrato que nós assinamos antes do nosso nascimento. Então, se tínhamos acordado que a nossa vida teria 75, 80 anos e tiramos a nossa vida com 20, teremos um tempo excessivo para que esse fluido vital se dissipe nas camadas umbralinas, para que possamos seguir com o nosso caminho. No exemplo de um espírito, Caibar cita uma mulher que era muito maldosa e que tomava muito a conta da vida das outras pessoas. Ela tinha todas as suas janelas de sua casa colocadas em lugares específicos para que ela pudesse tomar conta de todos os seus vizinhos. Ela deixava de ocupar o seu dia para que ela pudesse se ocupar da vida das outras pessoas. Ela não vivia a sua própria vida. E ela passou a observar que tinha um dos meninos que ela viu crescer se tornando um bandido, e esse menino, que já era um homem, aproveita que a casa da vizinha estava vazia e invade, e ela vê. E ela fica indignada e vai tirar satisfação com esse rapaz, que tira a vida dela quando a vê entrando na casa. Ninguém viu. Só ela sabia quem tinha matado ela. E os vizinhos deduziram que os assaltantes viram ela entrando e mataram ela. Ela tenta buscar a vingança, mas não consegue, porque aquele rapaz tinha se tornado um grande servidor de espíritos trevosos, muito negativado, atuando para um chefe umbralino sem que tivesse ciência. E ela não teve nem a permissão desses espíritos para que pudesse se vingar desse homem, o que deixava ela ainda com mais raiva. E ela então estava perdida naquela camada, sem entender o porquê ela estava lá, pois ela só tinha visto a vida dos outros, sem ter praticado sequer um ato de bondade durante a existência. Nessa camada pedregosa, Caibar Schutel também dá o exemplo de um mago que utilizou das energias e dos seus conhecimentos na magia para praticar o mal, para fazer com que outras pessoas sofressem. E ele sabia o que ele tinha feito, ele entendia do que ele tinha feito, mas em nenhum momento ele se arrependia. Ele ainda estava preso em suas atitudes e no mal que ele tinha feito, ele se comprazia dessas ações. Então, a segunda dica que temos agora nesse momento é que tomemos conta da nossa própria vida e que, se tivermos conhecimento de qualquer tipo de magia, não desejemos o mal a ninguém e nem usemos os salmos com anotações para que essas energias da Bíblia possam ser direcionadas de maneira negativa a ninguém.
Porque se lá também está escrito, Deus é meu pastor e nada me faltará, também tem algumas outras que desejam o mal para várias outras pessoas. Então não precisa ser um grande conhecedor da arte das trevas e de magias cabalísticas e nem um alquimista. Basta ter uma Bíblia e um pouco de conhecimento. Tomemos muito cuidado por causa de nossas ações. A próxima camada que Caibar cita nesta obra é um umbral denso. Como o próprio nome diz, é um lugar denso, com energias carregadas do mais puro ódio do creme do milho. Eu vi ela rindo por aqui, ó. Eu vi ela rindo. O umbral denso, ele explica, existem os espíritos mais pesados, endurecidos no ódio, no egoísmo e no fanatismo religioso. E o primeiro exemplo que ele cita é um papa desencarnado, que materializou pelo próprio pensamento a sua vestimenta papal, os seus anéis e toda aquela indumentária que ele utilizava quando estava em vida, só que carregado de ódio dentro de uma camada densa, lamacenta, onde mal se podia ver aquela roupa dele imunda se arrastando na lama e ele andando de um lado para o outro, completamente perdido e desorientado, não conseguia entender porque não existiam espíritos à sua altura para que ele pudesse conversar. Ainda do alto de uma grande soberba, ele estava ali perdido e desorientado, não encontrando súditos mais que pudessem idolatrá-lo. Andando de um lado para o outro na lama, seus pés encarqueirados, suas unhas gigantes. Ele ainda se via como um papa, aguardando seus súditos para servi-lo. Caibar dá um exemplo de um outro homem que era um falsário em vida e prejudicou diversas pessoas aplicando golpes. Pessoas de que esperavam grande recompensa pelos seus investimentos e esse homem apenas angariava e picava a mula. Hoje conhecemos esse tipo de golpe também como o jogo do tigrinho. Alguns podem até dizer que a loteria também entra nesse. Então se serve de dica para nós que saibamos e que tenhamos condição de entender que a religião não precisa ser usada como meio de fanatismo, tampouco para atacar outras religiões. E que se temos consciência, que não apliquemos golpes, não tiremos vantagem nem em furar a fila, porque as nossas ações viram um registro na nossa alma e quando chegamos do outro lado, não é mais possível esconder nada. Muito menos de nós mesmos, porque somos todos munidos de um pedaço dentro da nossa consciência, chamada consciência. Todo o nosso ser, e aquela vozinha que ouvimos dentro da nossa cabeça, muitas vezes nem é o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, o nosso guia espiritual. É o dispositivo que Deus nos deu para que nos policiemos de fazer as coisas erradas. Ou seja, o princípio do livre-arbítrio nos dá uma dica do que fazer de certo ou errado, muitas vezes. A próxima camada que Caibar cita é a camada cavernosa. É a mais profunda camada do umbral e a mais sombria. Nessa camada, sem nenhum ponto de luz,
se concentram os espíritos regados na loucura, os obsessores de alto grau, assassinos e abusadores do poder econômico. Espíritos que se deixaram perder em qualquer parte de seu caminho, se prendendo apenas no ódio, na raiva. No livro O Abismo, também por André Luiz, ele refaz o caminho feito por Dante Alighieri no Inferno de Dante, só que dessa vez sem alterações, favorecendo a Igreja. Ele faz exatamente o mesmo caminho, sendo guiado pelo mesmo mentor. E ele passa por todas as camadas do umbral e por mais algumas ainda não citadas por Caibar, porque ele não se preza do objetivo de chocar ao leitor. André Luiz desce por todas as camadas e muitas vezes ele precisa ser acudido e salvo por alguns outros seres celestiais para que ele possa seguir a sua jornada. E isso porque André estava sendo acompanhado de um ser angelical. Um ser ao qual está no mesmo nível de Jesus e que sua missão era resgatar os espíritos que se deixavam perder e se afundavam num abismo. André Luiz chega a uma parte do umbral, numa das mais profundas, em que a pessoa que o acompanha, a entidade que o acompanha, pede licença e se dirige a uma árvore e começa a conversar com aquela árvore. E aquela árvore se desdobra, se desfaz, se desenrola e começa a conversar de volta com esse anjo. E aquela árvore era, então, o grande amor de todas as existências daquele anjo que estava tão solidificada no ódio, tão desacreditada de Deus, que havia se convertido em uma árvore. E quando aquele anjo passa a falar de Deus para ela, ela fala: Deus não, Deus não. E volta a virar uma árvore seca. Para aquela parte daquele abismo umbralino, um anão acompanhava eles com um olho só. Aquele anão era responsável pelos calabouços e por espíritos que estavam sendo castigados. André Luiz se comove com aquela cena e começa a chorar, e imediatamente o anão dirige o olhar para André Luiz. André Luiz não entende a princípio, mas é rapidamente protegido pelo anjo, que explica a André Luiz que um choro naquela região não é de compadecência, mas de sofrimento. E imediatamente o radar daquele anão foi ativado. E se André Luiz não estivesse bem acompanhado, seria levado às câmaras de tortura. Numa das passagens desse livro, O Abismo, um grande ogro guardava um pedaço que era essencial para que ele liberasse a passagem para que André Luiz e o anjo passassem. E mesmo após a identificação, aquele ogro imenso não deixava com que eles passassem. E nessa passagem muito bonita, Gabriel, o arcanjo, que está emanando sua luz dentro da mais densa camada do umbral, a irmãos como nós que se perderam em sua trajetória, direciona por alguns segundos a sua luz na direção daquele ogro de André Luiz e do anjo, para que fosse liberada a passagem. E o ogro então fala: por que não falaste que estavas acompanhado de um ser celestial? Ou seja, quem somos nós na fila ainda desse pão material, que não podemos ajudar irmãos que estão em situação inferior, quando o próprio arcanjo Gabriel, aquele arcanjo Gabriel, está no meio de uma zona umbralina das mais densas, apenas emitindo a sua luz e o amor que ele tem, que ele recebeu de Deus, aos nossos irmãos. E muitos daqueles estão presos em uma situação inerte,
E nessas literaturas recebemos o conhecimento de uma coisa que chama a segunda morte, que é a dissolução do nosso espírito e a inexistência, caindo no todo, como se o nosso espírito nunca tivesse existido. Onde os nossos irmãos desistem tanto da vida que dissolvem, que deixam de existir. André Luiz só percebeu que estava andando em cima de rostos quando olhou para baixo e viu alguns olhos em cima olhando para ele. Que é a situação que os nossos irmãos chegaram por não acreditarem em si mesmos, em Deus, em qualquer outra coisa que não fosse eles mesmos e o ódio. Nessa literatura e em algumas outras aprendemos também o que é ovoide. É a forma primária de vida, é um ovo. É a condição que um espírito volta ao estar condensado no mesmo sentimento, no ódio, na cobiça, no sexo, viram ovoides. E esses ovoides, com diversos tamanhos, são utilizados por espíritos trevosos, negativados, para propagar apenas aquele sentimento, a discórdia, a raiva, a disfunção. Um exemplo de Caibar é um assassino. Um homem que matou inicialmente por vingança o seu padrasto e depois tomou gosto pelo assassinato e levou-se como um assassino em série. Mas não esses que conhecemos, que ficam famosos, ele apenas matava. Não gostou, matou. Fez um mal para ele, matou. Fez um mal, ele só precisava de uma simples desculpa para matar. E o único que ele tinha matado para se livrar de um agressor que batia nele, batia na irmã, abusava da mãe, batia na mãe, foi o seu padrasto. Todos os outros ele fez por prazer. Ele também relata um outro espírito que teve muito poder financeiro e que inventava ações para tirar dinheiro das outras pessoas, e assim como o golpista que a gente falou agora há pouco, também aplicava golpes e não tinha a menor piedade das pessoas que ele tirava o dinheiro. Como dica, então, dessa passagem, podemos entender que se a gente não matar ninguém, talvez em pensamento, a gente vai conseguir não ir para uma camada dessa tão obscura. Lendo e aprendendo, entendemos que retirar uma vida de um semelhante, seja em qual situação for, acarreta sérios problemas para nós e o que vamos passar do outro lado. Por mais que seja uma coisa de sobrevivência, ou ele ou eu, teremos alguma consequência, por mais que haja análise do nosso caso. Que quando formos para o outro lado e acordemos e não for um lugar bonito, um lugar claro, que consigamos lembrar de Deus em algum momento para que não terminemos nessa camada, a mais densa, regada ao ódio. Para finalizar, no livro Acordei no Umbral, Nina Brestomini e Lucas vão atrás de um espírito que havia vivido a sua última encarnação como dirigente de casa espiritual, dirigente de centro espírita. E esse espírito, mesmo sabendo de todas as consequências de seus atos, tirou a própria vida. Seus pais fundaram a casa que ele trabalhava. Ele herdou a casa quando seus pais não tinham mais condições físicas de cuidar da casa.
fez diversas modificações, trouxe bastante gente para casa, mas era muito controlador. Tudo tinha que ser do jeito dele. Se apaixonou e casou e não tinha tempo para ter filhos, pois a casa era prioridade, trazer dinheiro para casa era prioridade. E mesmo sabendo das consequências do suicídio, por desconfiar da esposa, ao vê-la conversando com o rapaz, ele não quis nem saber. Entrou no seu escritório dentro do centro espírita e atirou. E estava ali enfrentando a consequência. E ele deduzia que estava há 13 anos, mas foi informado na hora de seu resgate que ele já estava ali há mais de 30 anos. Mas o que mais incomodava esse espírito, que estava em uma situação bastante deplorável, sujo, ainda com o buraco da bala em sua cabeça, não era só ter sido dirigente de centro espírita e conhecido a doutrina, mas o que ele havia feito numa encarnação bastante longínqua, onde ele foi general de um exército romano e conduziu diversos soldados à chacina, sem nem que tivesse sido orientado. E todos aqueles soldados aos quais ele conduziu estavam esperando por ele, para que o seu general os resgatasse. O livro é muito bonito e segue num tom bastante ameno, em que Lucas e Nina vão conversando com o espírito de Eurico, dando a água fluidificada, a mesma que nós tomamos aqui, e ele vai melhorando e vai clareando os seus pensamentos, vai conseguindo se limpar com o próprio pensamento, vai curando o seu ferimento. E por consequência, ele se perdoa do seu ato. Mas não pelo seu próprio merecimento ele é resgatado, e sim de tantas orações do seu avô, que já estava em altas esferas, longe de qualquer cidade espiritual que temos conhecimento, e que tinha merecimento suficiente para que o seu neto fosse resgatado. Como dica final, então, para que não acordemos numa situação dessa, podemos ser, principalmente, não atentarmos contra a nossa própria vida. Para que tenhamos a mínima condição de recebermos um resgate, sem as mais diversas situações que podemos nos encontrar. Nessas literaturas não está tão claro, mas em várias outras, os espíritos ficam presos aos seus corpos, presenciam o seu velório, o fechamento do caixão e a decomposição do próprio corpo. De maneira que vêm todos os vermes comendo a sua pele e as cobras, por fim, quebrando seus ossos, comendo o tutano, os ratos entrando no caixão. São imagens chocantes de pessoas que acabam morrendo pelas mais diversas maneiras, mas que ficam presas ao próprio corpo. Pessoas que cultuam muito o corpo também se encontram na mesma situação. E o tempo lá não é como o nosso. Espíritos de outros planetas dizem que nós, da Terra, conseguimos mensurar a única coisa que é imensurável, que é o tempo. Colocamos dias, meses, anos, horas, e eles não veem o tempo nem de maneira linear como nós entendemos. E então, ficando presos ao corpo,
que possamos então entender, com diversos exemplos críticos, várias camadas do umbral, várias situações nas quais nos colocamos durante as nossas encarnações, e as maneiras em que ainda temos a chance de não acordarmos no umbral. E se acordarmos no umbral, que tenhamos a sabedoria de chamar por ajuda, de lembrarmos de Deus e dos momentos aos quais nós passamos em oração, seja pedindo, seja agradecendo, seja orando para que a nossa mãe, nosso pai, nosso filho fique bem. E que essas dicas sejam de grande valia na nossa derradeira hora, quando chegarmos do lado de lá. Muito obrigado a todos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, bondoso governador do nosso planeta. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo os ensinamentos dos nossos irmãos do plano espiritual, recebendo o tratamento espiritual no decorrer da palestra. E que a palavra recebida hoje permeie em vossos corações, ajudando a todos vocês a chegarem do lado de cá melhor do que saíram da última vez. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Assim seja. A médica também ficou, porque ele já não